milagres que viveremos neste dia, temos certeza absoluta que o melhor deste mundo o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, segunda a sexta, 7 da manhã. Nós estamos aqui juntas, unidas, buscando aumentar a nossa fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vem chegando, já dá bom dia aí, já aperta o aviãozinho e encaminha para outras mulheres, encaminha para mulheres que precisam muito ouvir de Deus, mulheres que precisam muito fortalecer a sua fé, mulheres que precisam muito neste momento viver uma experiência incrível com o Senhor. Bom dia, Gi, novamente. Já é dobradinha, né, Gi? A gente teve a Performance Class, 6 horas da manhã. Agora a gente tá no Clube Café com Gás. Vamos lá, minha gente, começar uma nova série. Vou colocar o nome da série aqui. Toda vez que a gente começa uma nova série, o que a gente faz, gente? Toda vez o que a gente faz quando a gente começa uma nova série? Deixa eu mexer o som aqui. Estão me ouvindo? Abra a tua Bíblia aí, lê. Isso aí, Su. A gente lê a palavra do Senhor, até porque aqui na nossa série a gente não consegue ler muito, né, gente? Então, você assume o compromisso aí de ler esses textos que a gente está estudando nessa semana, porque Deus vai falar ainda mais com você, ok? Então, abra a tua Bíblia aí em 2 Crônicas 20. Nós vamos ler a história desse rei de Josafá e o que Deus fez na vida dele. Olha só. Esse rei aqui, avisam ele que tá vindo uma grande multidão contra ele. Quem aqui sabe quem é esse rei Josafá? Quem aqui já ouviu falar de Josafá? Coloca aqui pra mim, só pra eu saber os detalhes que eu preciso ir mais ou menos. Ele fica sabendo, alguém avisa ele que, olha, Josafá, tá vindo uma grande multidão contra você. Lascou. Você tá lascado, vai morrer, o povo vai morrer, não tem o que fazer. Na mesma hora, Josafá fica com medo e ele começa a buscar o Senhor. É por isso que a nossa série dessa semana vai chamar série Busca. Nós vamos falar sobre buscar ao Senhor e o que isso faz na nossa vida. Aí, Josafá faz uma oração incrível aqui. Aí o Senhor dá a resposta para ele, falando: Josafá, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Eu que vou pelejar. Fique tranquilo, eu que vou pelejar. E aí o Senhor dá o livramento. E vocês vão ver a forma linda que o Senhor livra aquele povo. Que o Senhor livra Josafá em resposta à oração de Josafá. Você não tem noção
do que Deus vai falar com você nesta semana. Abra teu coração. A resposta que você tem pedido, Deus vai te entregar nesta semana. A oração que você tem feito, o teu clamor, a tua súplica, Deus vai entregar nesta semana. Que você esteja com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus nesta série. Que você esteja com desejo para buscar cada vez mais ao Senhor, porque Ele vai fazer. Escreve aqui. Eu vivo milagres. O Senhor vai fazer milagre na tua vida hoje e é por isso que Ele te trouxe aqui nesta série, para fazer milagres na tua vida. Vamos ler, gente? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Abram aí. Diz assim, ó. Então Josafá... Eu vou ler desde o versículo 2, tá? Diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eu vivo milagres. Olha só isso daqui. Josafá teve medo. Josafá, um rei importante, teve medo. Você acha mesmo que você não vai ter medo? Você acha mesmo que a gente não tem medo? A gente tem medo de não conseguir pagar as contas. A gente tem medo de passar vergonha, de passar humilhação, de não ter dinheiro para comprar as coisas para os nossos filhos, de não ter dinheiro para pagar a escola deles. A gente tem medo do casamento acabar. A gente tem medo dessa situação aqui que está diante de nós. A gente tem medo de uma doença. A gente tem medo. Nós somos mulheres. Nós somos humanas. Nós temos medo, gente. Ninguém está isenta de ter medo. Você pode ter um exército. Josafá tinha um exército com ele. Ele teve medo. Você tem medo de dizer um não para alguém. Você tem medo de viver uma vida miserável. Você tem medo de não viver milagres. Você tem medo da presença de Deus não estar com você. Você tem medo. Eu tenho medo. Josafá teve medo. Se nós sentimos medo, então por que a palavra de Deus diz não temas? Por que Deus pede pra gente algo que é natural nosso, que a gente é natural, gente? Você já parou pra pensar por que Deus pede pra gente fazer algo que não tem como, que a gente tem medo mesmo? Por que o Senhor pede? Porque a gente pode sentir medo. O que a gente não pode é viver com medo. Eu não vivo com medo. Escreve aqui. Eu não vivo com medo. Sentir o medo é humano, é natural. Viver com medo, não é de Deus. Viver refém do medo, não é de Deus. Viver paralisada pelo medo não é de Deus, não é a vontade de Deus para a tua vida. E se hoje você estava assim, presta atenção, Deus vai te libertar. O tema de hoje é: quanto maior o medo, maior deve ser a sua busca. Quanto maior o medo, maior deve ser a sua busca. Você tá com medo do casamento acabar? Busque a Deus. Você tá com medo dessas dívidas, de não conseguir arcar com a sua responsabilidade de pagar tudo? Busque a Deus. Você tá com medo de uma doença? Busque a Deus. Você tá com medo de um problema no teu trabalho? Busque a Deus. A tua busca tem que ser maior do que o teu medo, meu bem.
Aqui diz que Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar. Ele teve medo, mas ao mesmo tempo que ele teve medo, ele buscou. Às vezes existem coisas que vêm diante de nós para que a gente saia dessa zona de conforto, para que a gente saia dessa vida onde a gente está vivendo meia boca. Às vezes vem algumas coisas diante de nós para que a gente busque a Deus e possa viver milagres, para que a gente busque a Deus e possa viver livramentos, para que a gente busque a Deus e possa ter vitórias extraordinárias para eu contar para as pessoas, porque quando eu contar as vitórias que eu vou ter, outras mulheres, outras pessoas serão cheias de Deus, outras pessoas acreditarão em Deus. Deus vai te dar vitória, porque as pessoas irão acreditar em Deus através das tuas vitórias. Foi assim com Josafá. Josafá viveu uma vitória incrível e as pessoas acreditaram em Deus por causa da vitória de Josafá. Josafá teve medo e aí ele começou a buscar o Senhor. Ele apregoou um jejum em todo Judá e aí você vê que todo mundo foi buscar o Senhor. Todo mundo foi buscar o Senhor, porque todos estavam com medo. Quanto maior o medo, maior tem que ser a sua busca e não a sua paralisia. Talvez hoje você está paralisada, presta atenção, meu bem. Não fique paralisada pelo medo. Busque a Deus. Vocês lembram de Jacó? Jacó teve medo de Esaú. Jacó, quando ele estava voltando para a casa dele, ele teve medo de Esaú. Ele teve medo do irmão que ele passou a perna no irmão. Ele teve medo do irmão. E aí ele pegou, colocou os servos, colocou os filhos, colocou as mulheres, tudo na frente dele, ele ficou lá atrás, com medo. Mas aí, ele foi buscar a Deus. E aí ele lutou com o Senhor, que é Peniel. Lá em Peniel, Jacó lutou com o Senhor. E ali, quando ele buscou o Senhor, quando ele lutou com o Senhor, quando ele clamou o Senhor pelo milagre, Deus deu o milagre. E ele saiu de lá corajoso para enfrentar o que tinha que enfrentar. Essa semana tem que ser uma semana de busca. Essa semana a gente precisa paralisar esse medo e não paralisar nossas atitudes e não paralisar a nossa vida. Quem tá me entendendo aqui? Essa semana eu preciso buscar mais. Essa semana eu preciso orar mais. Essa semana eu preciso jejuar mais, porque a vitória do Senhor é certa na minha vida. Não sou eu que vou fazer o milagre. Não sou eu que vou mudar a minha vida. Não sou eu que vou transformar. Mas a minha busca ao Senhor vai reduzir este medo. Quem tá me entendendo? Escreve aqui: eu vou buscar Deus. Eu quero fazer um compromisso contigo essa semana. Essa semana, a série dessa semana é buscar. Eu e você, nós temos milagres que nós estamos clamando. Eu e você, nós temos coisas que nós estamos buscando em Deus, coisas que só Deus pode fazer. Que eu não posso fazer, que você não pode fazer, nós não temos a capacidade de fazer. Mas o nosso Deus tem. Então eu quero falar aqui contigo. Essa semana tem que ser uma semana onde eu e você nós vamos buscar mais. Se a gente ora 5 minutos, vamos orar 10. Ari, eu não tenho 10 minutos. Tá ruim, hein, minha gente? Tá ruim, mas tá bom se você não tem 10 minutos. Se você ora 5, ora 6. Eu quero que você faça algo a mais do que você fez na semana passada. 1% mais.
Se você ora 5, ore 6 minutos. Se você jejuou um dia, jejue 2. Se você lê um versículo da Bíblia, leia 2. Essa semana nós vamos buscar mais a presença de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver o livramento que o Senhor nos dará. A gente vai viver a vitória. A gente vai viver uma experiência tão incomum com o Senhor nesta semana. Tão incomum como Josafá viveu. Eu profetizo na minha vida e na sua vida, nós viveremos um milagre como o de Josafá na nossa vida. Quem se compromete aqui, não comigo, tá, minha gente? Com você. Não é nem com Deus, é com você. Porque você buscar mais a Deus faz bem pra você, não é pra Deus, não. Ó, Deus, eu vou fazer esse sacrifício aqui, ó, eu vou te buscar mais, hein, pra você me dar um milagre. Não, gente. Buscar mais a Deus é bom pra você, é bom pra mim. A gente fica forte espiritualmente pra viver as lutas diárias, pra passar, pra vencer, pra desfrutar. Não vai ser dívida que vai nos limitar, que vai nos entristecer. Não vai ser problemas conjugais que vai nos parar. Não vai ser situações no trabalho que vão nos limitar. Não vai ser. Falando nisso, gente, até sexta-feira passada, eu não olhei ainda hoje, mas até sexta-feira passada, a meta da aula rara eu não tinha batido. Por isso que eu não fiz a aula rara. Tá? Só para avisar vocês, porque falando de profissional aqui de oração, eu lembrei da aula rara da semana passada, eu não tinha batido a meta, faltava acho que 2 comentários lá, e aí eu não fiz a aula rara. Eu vou olhar hoje se tá lá, aí eu faço, tá? Se melhorou, se não melhorou, deixa quieto, a gente vai para uma outra aula rara. Combinado? Aí eu quero pedir para você o seguinte, você vai buscar mais a Deus, certo? Aí eu quero pedir para você o seguinte, tem um versículo, você vai anotar esse versículo e essa semana inteira você vai decorar esse versículo comigo, tá? Eu não tenho decorado esse versículo, nós iremos decorar essa semana esse versículo, combinado? Olha só, eu vou ler o versículo para ti, tá no 15, tá? Versículo 15, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Nós iremos declarar isso daqui. Não temais, Ariane, porque a peleja não é sua, mas de Deus. Não temais, Luciana, porque a peleja não é sua, mas de Deus. Não temais, Fer, porque a peleja não é sua, mas de Deus. Não temais, Carol, porque a peleja não é sua, mas de Deus. A peleja é de Deus, a peleja é de Deus, e se é Deus quem vai lutar, meu bem, presta atenção, não tem como o resultado ser diferente da vitória. Você vai sair vitoriosa, você vai sair vitoriosa dessa luta, porque ela é de Deus. Se fosse eu, se fosse você, dependesse da gente o resultado, aí a gente poderia falar, meu Deus, não. Você vai orar essa semana, você vai buscar essa semana tendo a certeza da vitória. A vitória é certa. Aí, ó, a Carol colocou aí. A vitória é certa. A vitória é certa na tua vida. A vitória é certa na minha vida. A vitória é certa. É assim que você vai começar essa semana. Ô, gente, eu queria tanto que as pessoas começassem a semana aqui no Clube Café com Gás com a gente, porque ela não se prostraria às dificuldades da semana, às lutas da semana, ela não se prostraria porque ela tem certeza da vitória. Quero te pedir, encaminhe essa live para no mínimo 3 mulheres depois que eu salvar ela. No mínimo 3 mulheres precisam ouvir o que o Senhor vai fazer na vida dela nesta semana. A vitória é certa. Eu creio.
Combinado, gente? Qual que é a hashtag da nossa semana? Qual que é a hashtag da nossa live? Quero te pedir, a hora que eu encerrar esta live, vai lá e comenta. Por quê? Presta atenção aqui, gente. Às vezes vocês acham assim, poxa, a Ariane fica pedindo, que coisa chata. Olha só, quanto mais você comenta, quanto mais você aperta foguinho, quanto mais você faz alguma reação, mais o Instagram mostra essa live para outras mulheres. Eu não sei você, mas eu quero muito que a palavra de Deus seja propagada. Eu quero muito que outras mulheres ouçam o que Deus pode fazer na vida delas. E às vezes um comentário seu ajuda. Às vezes você encaminhar para alguém ajuda. Então vamos ser abundantes, gente. Vamos ser mulheres abundantes, mulheres que contribuem. Talvez você vai comentar lá a hashtag e essa live vai chegar numa mulher que você nem conhece, mas que precisa muito hoje de um milagre. Talvez você vai fazer com que essa live chegue numa mulher que hoje está pensando em perder a vida dela, em tirar a vida dela. Talvez tenha alguém que não tem como sustentar, dar comida para os filhos hoje. E essa live vai chegar na vida dela. E ela vai acreditar que a vitória é certa no dia dela. A vitória é certa na vida dela. Então, por favor, quando eu peço para você comentar, curtir, compartilhar, é para ajudar outras mulheres. Deus te trouxe aqui, mas Ele vai usar você para trazer outras e outras e outras mulheres aqui. Amém? Hashtag a vitória é certa. Hashtag Deus vai fazer. Amém, gente? Hoje é segunda-feira. Não deixe que os problemas do teu dia seja maior do que a palavra que Deus já enviou para você neste dia. Fique o dia todo na tua cabeça, a vitória é certa, a vitória é certa. E se vir um problema, a vitória é certa. E se vir uma luta, a vitória é certa. E se vir uma situação, a vitória é certa. Mesmo chorando. Eu vou chorar por esse problema, mas eu vou declarar. Enquanto eu estiver chorando, eu vou declarar. A vitória é certa. A vitória é certa. Essa semana será uma semana de busca. Eu vou buscar incessantemente a Deus, porque eu tenho certeza do resultado. A vitória é certa. Amém? Que Deus abençoe muito o teu dia. Muito. Que você tenha um dia com muita alta performance, com muita alegria. Olha só, eu fiz uma live, uma aula agora pela manhã, deixei no YouTube. Quero que você vá assistir lá. Eu falei sobre crescer profissionalmente, sem perder o que é importante para ti, sem perder o teu tempo com Deus, sem perder o teu tempo com a família, sem perder a tua saúde. Vai lá depois no YouTube e assista a aula, curta e compartilhe também, meu bem. Te vejo nos stories. Eu vou colocar lá nos stories o nosso quadro sobre rotina. Ari, salva minha rotina. O que eu quero que você faça? Dê um print no teu planner, na tua agenda, ou dê um print no teu Google, dê um print na tua agenda da semana. Se é certo ou se é errado, dê um print. Coloca lá na minha caixinha e eu vou te dar estratégias, dicas para melhorar a tua rotina, para você ter uma rotina muito mais bem sucedida, com todos os teus papéis de forma bem sucedida. Você vai ver, vai fazer sentido. Eu não vou colocar teu nome não. Ari, eu tenho vergonha porque aí vão achar que eu faço errado a minha rotina. Fique tranquila, não vai ter teu nome, tá bom? Eu vou colocar uma caixinha de pergunta, quero que você vá lá, coloque uma foto da tua agenda. Beijo no coração, uma semana de milagres pra você. Tchau.